Olá pessoal, voltando com mais um vídeo aqui no canal, tá? Um vídeo bate-papo da qual nós vamos abordar um pouco acerca do mercado, tá? Acerca das ações, principalmente os índices americanos, que nessa última noite nós tivemos uma forte queda, tá? Então aí surge o questionamento, então vamos analisar um pouco acerca do nosso momento macroeconômico, o momento da bolsa, tá? Então, o mercado está em alerta, medo de recessão e queda nas ações, tá? Então, é um cenário econômico global está em turbulência, né? Então, investidores enfrentam volatilidade crescente nos mercados, tá? Então, nós tivemos quedas expressivas, tá? Nos principais índices norte-americanos, tá? Então, o que está acontecendo com a bolsa, tá? Então, nós vemos agora, primeiro, né, a volatilidade extrema. Então, nós vemos o mercado de ações americano enfrentando oscilações intensas desde o início de 2025, tá? Então, nós vemos que a bolsa, né, os principais índices desde janeiro, elas vêm apresentando quedas, tá? Então, isso tende a trazer uma tensão, uma volatilidade, né? Investidores já receosos, né, com o cenário macroeconômico. Nós vemos também o silêncio presidencial, tá? Nós vemos que do presidente Trump ter assumido o mandato dele, nós não vemos nenhuma menção dele relacionado às bolsas, relacionado aos índices, relacionado às empresas, tá? Nós vemos que a prioridade dele, né, são outros, né? Então ele está com foco mais em imigração, comércio, né, taxação, guerra comercial, segurança nacional, né, resolução de conflitos em vez do mercado, tá? Uma característica um pouco diferente do seu primeiro mandato, né? Da qual o mandato anterior dele havia muitos tweets, na qual ele mencionava muito, né? Então nós não vemos nada, né? A não ser, né? Nesse último domingo, da qual ele citou uma possível recessão, né? Não descartaria uma possível recessão, mas aí num cenário mais macro, né? Mais econômico, né? Não focado nas empresas, por mais que elas estivessem inseridas, né, no contexto, tá? Então, o verdadeiro foco, juros e dívidas corporativas, tá? Então, nós vemos aqui o foco na curva de juros, né? O Scott Bessent, novo secretário do Tesouro, prioriza as políticas de juros sobre o desempenho da bolsa, tá? Então, o foco hoje está em trazer essa taxa de juros a um nível mais baixo, tá? Problemas dos empréstimos, tá? Empresas americanas precisam refinanciar empréstimos baratos de 2020 com juros muito mais altos, tá? Então, diferente de 2020, né, com um cenário de pandemia da qual se pegava empréstimos a juros muito baratos, agora nós vemos os juros altos, tá? Em índices, em níveis muito elevados, né, por seus padrões americanos. Então, muitas dívidas, e nós vamos analisar isso, que foram tomados em 2020, muitos estão para vencer agora em 2025. E essas empresas, para rolarem as suas dívidas, vão ter que pegar capital com um custo muito mais elevado do que em 2020, tá? Então, vencimentos críticos, tá? Então, nós temos trilhões de dólares em dívidas corporativas, então são das empresas, tá? Não é do governo. São empresas que estão com dívidas para vencer e que, se elas não estiverem capitalizadas, né, ao ponto de honrar essas dívidas, vão ter que tomar empréstimos a juros mais elevados, tá? Então, é que vão vencer agora no segundo semestre de 2025, tá? Então, de certa forma, há o receio do mercado, então já há essa antecipação, tá? Fora outros dados, né, como índices de emprego, inflação e outras coisas, PIB também, que pode interferir no resultado das empresas, tá? Então aqui nós temos um gráfico, né, da GaveGo Research, tá? Que inclusive o Reno Adorno também fez um conteúdo muito rico em detalhes acerca sobre disso, tá? Da qual nós vemos um gráfico onde nós vemos o capital tomado de empréstimo, né? E as suas taxas, tá? Então, se nós pegarmos ali o gráfico, né, a linha vermelha entre 2020 e 2022, nós vemos uma taxa de juros baixo, tá? Abaixo de 1,5, tá? É diferente de agora, que está na casa de 5,29, tá? E nós vemos que o crédito tomado, né? O volume financeiro tomado de dívida
ela tá quase quase chegando a uma marca de 4 trilhões, tá, de dívidas sendo para ser honradas agora em 2025. Então é um índice muito alto, né, de vai ser honrado esses pagamentos, os vencimentos dessas dívidas, e da qual as empresas, né, daqui não estiverem capitalizadas o suficiente, vão ter que tomar um empréstimo a um juros muito mais elevado, tá? Tornando mais caro, tá, o custo do capital. Então, o que isso significa para nós investidores, tá? Então, nós vemos um dólar em transição, a moeda americana ela pode perder força, tá? Temporariamente, então, quem acompanha o índice DXY, então, de 108, tá? O índice ele já caiu bastante, tá? Então, nós vemos também o impacto setorial, tá? Juros elevados pressionam as empresas endividadas, enquanto beneficiam setores defensivos, tá? Então, é, o que nós vemos que determinados setores, né, que dependem muito do crédito, elas podem sofrer bastante, né? Um exemplo seria, por exemplo, Netflix, que ela depende muito da tomada de empréstimo, né, de pegar o capital emprestado para produzir suas séries, os seus filmes, para disponibilizar na plataforma. Então, empresas com alto grau de endividamento podem sofrer bastante, tá? Em cenários assim, tá? Então, necessidade de atenção, investidores devem manter a calma e saber buscar oportunidades quando as mesmas surgirem, tá? Então, conclusão, né? Nós vemos que a queda do Dow Jones, né, dessa última noite foi aí de 2,1, a Nasdaq 4%, né? Nós vemos o SP500 2,7. Então, algumas empresas ali não podemos destacar, né? Por exemplo, a Tesla também, né, teve uma queda de 15%, né? Então, foi uma queda bem relevante. Então, nós vemos que nós temos que estar preparados para um cenário de volatilidade, diversificar nossa carteira e se manter informado, né, diante de um cenário desafiador que nós estamos passando agora. Agora, nesse exato momento, nós vemos o SP500 ainda, né, hoje abriu em queda, tá? Uma queda ainda por enquanto de 1%. Nasdaq, né, próximo também, né, Dow Jones o mesmo. Nós vemos que o Nikkei 225 hoje também foi uma queda de próximo a 1%, e nós vemos que o índice de volatilidade, o VIX, né, então ele vem subindo, tá? Sempre quando ele sobe acima de 20 pontos, né, então agora ele está com 28,8, então é cenário de atenção, de tensão nos mercados, tá? Então, lembrando, né, aviso importante: este artigo é meramente informativo, não constitui qualquer oferta ou recomendação de investimento, tá? Então, é apenas para que a gente possa se manter informado, né? E aqui a gente possa também estar debatendo e estudando e crescendo junto como investidor na nossa comunidade ali no nosso grupo do Telegram, tá? Eu convido todos a estar fazendo parte do nosso grupo do Telegram. Nós temos conteúdos lá também, né? PDFs, planilhas, e em breve estamos adicionando mais conteúdo ali, tá? Estamos preparando também um material completo sobre montagem de portfólio. Então, um momento desafiador como esse agora exige a gente construir o nosso portfólio de uma forma da qual ele seja resiliente a momentos de estresse do mercado. Tá certo, pessoal? Obrigado pelo vídeo de hoje. Nos vemos no próximo vídeo.